Gravando, tá gravando. Olha só, gente. Ó, quarteirão cheio de sapatão. Eu vi. Usam até cueca box de homem. Rapaz do céu, cara, eu vou contar pra vocês, cara. Eu não sabia disso não, cara. Sério, me presta atenção, essa história é muito engraçada, cara. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo assim, essas coisas engraçadas. Você tá entendendo, cara? É isso mesmo, cara. Um quarteirão lotado de sapatão, cara. Eu nunca vi tantos, cara, em um quarteirão só, cara. São 11, cara. 11, somando tudo, fazendo todo o meu cálculo, fora os que eu não sei. É mesmo, é? Você tá entendendo, cara? Rapaz, e uma eu vi, cara, eu fiquei abismado, cara. Nunca tinha visto, não, cara. Elas usam cueca box, cara. Legal! Bem louco! Quando eu vi, eu fiquei pasmo. Eu só não fiquei branco porque eu não sou branco, eu sou pardo, eu sou preto. Cara, rapaz, você tá doido, cara. Mas presta atenção que eu vou contar tudo pra vocês aí, o que eu vou dizer pra vocês, cara. Ó, primeiramente eu vou dizer, não é pra ninguém ficar se sentindo, não, por causa que não é pra desprezar ninguém, não. Você tá entendendo? Quem julga é Deus. Você tá entendendo? Eu vou dizer só a parte mais engraçada, cara. Você tá entendendo, cara? Ó, hein? Rapaz, teve até briga entre elas. Você tá entendendo, cara? Naquele quarteirão de pessoas novas, jovens, só um casal, que é uma mulher e um homem, que é normal, né? Você tá entendendo? E são bonitos, os dois. A menina, pensa, cara, parece uma modelo, cara. Só é nojenta, mas a bicha é bonita, hein, cara. Você tá entendendo, cara? Tô falando normais, porque a maioria daquele quarteirão, se a cidade de Nova Andradina MS tivesse todos os quarteirões das ruas da cidade, dos bairros, fosse calculando pelo aquele quarteirão, Empolgante! vou falar pra vocês, cara. A cidade tem em torno de, acho que eu vi uma vez ali, mas eu esqueci. Mas em torno de 50 mil pessoas tem aqui nessa cidade, cara. Então, o que acontece? Se fosse assim, cara, todos os quarteirão tivesse 11, mais ou menos, ia ter mais ou menos, eu vou chutar aqui, uns 30 mil sapatão ia ter, cara. Você tá entendendo? Aí alguém ia perguntar aqui, e os gays? Naquele quarteirão só tem dois gays, que eu sei, né? Só tem dois, cara. Um é até gente fina, cara. O cara é respeitador, cara. Ele nem fica de conversinha, cara. E ele é bem reservado. O ciclano ali. Você tá entendendo? Então ninguém nem vê. Já o outro é diferente. O outro já anda com um short curto. Você tá entendendo? Mas enfim, eu tô contando sobre o sapatão. Pra quem não sabe que sapatão é lésbica, né? Lésbica. Mas entre elas, eu sei que eu vi uma falando, tem uma diferença, a lésbica e o gay. E a lésbica e o sapatão. O sapatão, ele é como se fosse o homem. E a lésbica seria como se fosse a mulher, sendo mulher. Você tá entendendo? É que nem os gays, né? Tem um que fica como se fosse um homem e outro é como se fosse uma mulher. Sem carregar aquele negócio que a mulher tem lá. Você tá entendendo, cara? Enfim, o sapatão é como se fosse um homem. Por isso que usa essas cuecas aqui, ó. Eu não sabia, cara, sério, eu juro pela alma de todos os inscritos, os 5 mil inscritos no canal Raione Sincero, eu não sabia que o sapatão usava cueca box. Quando eu vi, eu fiquei pasmo, cara. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Se bem que eu não podia rir, né, na hora. Se bem que o povo não ia saber porque eu tava rindo. Você tá entendendo, cara? Então ela tava com a cueca box. Ela fez uma metamorfose. Era tão bonita, cara, quando tinha um cabelo grande, cara, tão lindo, maravilhoso. Eu fiquei tão triste, né? Eu queria que fosse só homem e mulher, né? Pra ficar normal, né? Mas não ter, assim como eu posso dizer, pra não ter confusão, né? Você tá entendendo? Ou ficava só os gays, né? Aí ficava só os gays, aí o que ia acontecer? Ia sobrar mais mulher. Ai, sacanagem, cara. Mas enfim, não, eu falo brincando, mas o certo pelo certo tem que ser separado, assim, tudo homem, mulher e pronto. Você tá entendendo? Mas enfim, que não tá dizendo aí. Essa sapatão que eu tô dizendo aí, eu tava reparando, a cueca dela é gigantesca, cara.
Parece aquelas calcinhas grandona que as mulheres idosas usam. Tem até um nome, eu esqueci. Você entendeu? Mas tipo uma cueca bem grandona, assim. E eu entendi. É simples, porque a mulher tem uma bunda grande. Então, se fosse uma cueca ela tem que ser uma cueca. A cueca tem que ser bem larga. Você tá entendendo? Diferente da. Por isso que existe a calcinha, cara. É mesmo aí. Por isso que a calcinha ela é fininha, por causa da bunda. Eu nunca. Olha só. Olha o que eu fui pensar agora, cara. Brincadeira, bicho. Que loucura, cara. Você está entendendo o raciocínio comigo? A calcinha ela é bem fininha, né? Aí não tem problema com a bunda. E já a, a cueca, principalmente a box, essa box, ela não é bom pra mulher usar. No caso, não seria bom. Isso aqui já vira um short. O homem usa isso aqui é um short. Você tá entendendo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha, mas naquele quarteirão, cara, ali, cara, eu passava assim, eu só tropicava em lésbica, cara. Eu tentava ver se eu achava uma mulher, pelo menos pra levar um fora, né? Você tá entendendo? Mas não tinha como, mas se eu vou atrás de um sapatão, aí vai ser dois fora, você tá entendendo? Duplo, você tá entendendo? E eles olham até com cara feio. Ah, tem uma delas ali, que é bem de antigamente, não vou colocar detalhe não, mas eu conheço desde antigamente. Ela já era lésbica desde muitos anos. E antiga, tempo de escola. Só que no meu tempo de escola não tinha tantos gays e lésbicas. Você tá entendendo? Ó, tem que respeitar, hein, cara. Tem que respeitar, não pode xingar, ter preconceito com elas, não. Essas pessoas, você tá entendendo? Uma coisa não tem a ver com a outra. Tem que respeitar os gays e as lésbicas. Que nem eu já fiz no outro vídeo aí que eu já fiz. Você tá entendendo? Que nem eu tá dizendo aqui. Antigamente não tinha isso tudo de gays e lésbicas. Era poucos no tempo de escola. Hoje é um monte, que nem esse quarteirão aqui. É que você não tá entendendo, cara. Você não tem raciocínio pra entender o que eu tô dizendo. É um monte, cara. Tem um que até casaram. Veio na casa da ciclana, da parente dela, e brigaram. Porque as lésbicas, elas brigam também, né? Não é só o homem e mulher que briga, não. Elas também brigam. E elas brigou e a briga foi feia, cara. Foi de madrugada e... O que aconteceu? Aí elas brigaram e o ciclano, o cara lá, o vizinho lá, não gostou daquela briga durante a madrugada. Ele entrou no meio e falou, vamos parar com isso aí. Xingou, ele é bravinho. Bravão, né? Porque ele é grande. E ele falou um monte de merda pra elas. Você tá entendendo? Parece que ataque, saber. Porque elas brigam também, não é só entre homem e mulher que briga, não. Hein? E o feminicídio não é só entre o homem e a mulher, não. Esse dia já teve até uma morte. Entre um casal, entre sapatão e lésbica. Uma morreu, eu vi na postagem. E tem um monte, hein? Eu já vi outro caso também de umas que... Eu até vi os vídeos ainda. Acho que separou uma outra não gostou. Amou uma amiga. Foi atrás da ex. Cataram ela, seguraram ela, arrastaram ela para uma praia. Enfiaram dentro da praia. Pegou uma faca e foi assim, né? Furando ela, cara. Pensa num vídeo feio, cara. Você tá entendendo? Não era uma briga entre homem e mulher, não, hein? Entre duas mulheres. No caso, três, porque a outra entrou no meio. Mas no caso, a briga principal era o casal. Faz tempo que foi esse caso. É mesmo, se eu achar uma foto, eu posto a foto deles aí pra você. As duas que mataram. Você tá entendendo? O que acontece? O vídeo não. O vídeo eu perdi. De todo jeito eu não ia poder mostrar. Você tá entendendo? E sabe que isso, uma coisa que eu descobri esse dia e eu não sabia. Se uma das duas matar a outra, é feminicídio. Eu pensava que feminicídio era só quando um homem matava uma mulher, por exemplo. Mas não vale também entre mulheres. É feminicídio. Eu vi no jornal. Nesse caso que eu falei que uma matou uma outra. Aqui por perto. Você tá entendendo? Eles brigam também entre elas. Aqui em Nova Andradina também teve. Ouvi falar também. Você tá entendendo, cara? Não é só lá longe, não. Aqui também. Então, quer dizer que esses casos de feminicídio que tem no Brasil, que é 1.400, não é só homem e mulher. A briga tá também entre as mulheres. Você tá entendendo, cara? Então, nada de briga, hein, gente? Olha, eu acho que quando elas se envolvem entre elas,
eu acredito que é uma coisa óbvia. Uma pessoa que é normal e se envolve com gays ou lésbica, acaba virando também. Porque sempre se junta assim, ó, e junta uma com a outra, ou entre irmãs, você tá entendendo? Então você aí, ó, tá vendo aí? Tome cuidado aí. Não você vai entrar nessa. Vai virar também, hein? Você tá entendendo? Mas nada de preconceito, você tá entendendo? Nada de preconceito, você tá entendendo? Sobre as duas criminosas, o que aconteceu? Elas arrastaram a outra que foi morta e levaram para o mar, filmaram e enfiaram faca naquela menina que também era lésbica. Por ela ter separado, ela não gostou e fez isto. Pode pesquisar na internet que vocês acham. Eu falei 11, mas acho que foi mais, porque tem um caso também, como a mulher falou também, de uma menina pequena que viu duas mulheres grandes se beijaram e a menina estranhou aquilo e contou para a mãe. Você tá entendendo? Aí deu trabalho para explicar para essa menina. Porque não era normal. Então a mulher já ficou meio veaca com isso, com esse acontecimento aí, pra menina ver. Você tá entendendo o que eu tô dizendo aí? Então o que eu tô dizendo é o quê? Se você aí, não que eu, assim, mas eu vou dizer, porque aqui é o canal Raio Sincero. Se você não quer que um filho seu não vire gay ou lésbica, não deixa se envolver. Senão, corre risco. Porque eles acham normal. Hoje tá tendo muita normal. Esqueci a palavra. Acha tudo normal. Você tá entendendo? Mas se caso um filho seu, um parente, virou gay ou lésbica, você vai ter que aceitar. Porque quem vai julgar isso é Deus. Deus. E já na ciência, se for só falando em ciência, seria uma tolice. Você entendeu? Então, tem que deixar as pessoas, elas que decidem. Cada um tem a sua vida. Todo mundo vai crescer. Você tá entendendo? Então, mas enfim, disso eu já contei no outro vídeo. Eu tô falando da parte engraçada. Rapaz, eu achei aquilo muito engraçado, cara. 11, cara, num quarteirão. Eu falei, a cidade tem 50 mil. Se todo quarteirão tivesse 11, sério mesmo, de 50 mil, eu chuto mais ou menos, sem calcular, mais ou menos uns 30 mil, no caso das mulheres, seria lésbica. Ou seja, ia ter mais mulheres lésbicas, gays, lésbicas, sapatão e não sei o que, do que mulheres normais. Você tá entendendo? Por causa que era muito, cara. Naquele quarteirão eu não consigo nem lembrar de meninas normal. Tá, tem a Ciclana, que agora tá começando a gostar de mulher, no caso de homem. Tem uma outra ali também, tem mais uma outra ali também. Tem. Aí depois tem aquelas outras malucas dali. E não lembro demais. Rapaz, é isso mesmo, cara. A maioria ali é lésbica e sapatão. Você tá entendendo? Tinha a Ciclana lá, nossa, achava tão bonita ela. Achava o rebolado dela. Ela gostava de se mostrar, cara. A Ciclana ali. Ela gostava de rebolar. Você entendeu? Ela tinha um negócio de se rebolar assim. Tipo que nem uma cobra mal matada assim, cara. Você tá entendendo? E era muito bonito ela, cara. Mas infelizmente também, cara. Que essa que eu tô falando pra você é aquela que brigou, né? Mas acho que já voltou com a mulher. Você tá entendendo? Não, mas deixa eu voltar aqui pro caso da cueca box. Que a mina tava. Eu fiquei fora do normal, cara. Minha alma saiu do lugar. Depois voltou. Você tá entendendo? Eu nunca tinha visto aquilo, cara. Isso é coisa nova. Coisa que pra mim, tem gente que ninguém nasceu sabendo. Você tá entendendo? E aí a gente fica assim, cara. Fica maluco. Só pra vocês terem ideia. No meu quarteirão aqui, ó. Não tem zero lésbica. No meu quarteirão, que faz parte dele. Não que eu saiba. Sem nenhum. Zero. De que, no momento, se eu tentar lembrar aqui, zero. Não, lembrei aqui, cara. Vixe, Maria, não vou contar essa história não, cara. Meu Deus, todo mundo já tá sabendo dessa história aí. É de mim não, hein?
Rapaz, o ciclano ali, cara. Eu vou contar, cara. Será que eu conto, cara? Se eu vou contar, eu vou terminar o vídeo, cara. Rapaz, o ciclano ali, cara. Todo mundo pensa. Tem um gay, então. E 0 lésbica. Que faz parte do meu quarteirão. Rapaz, o ciclano ali, cara, é o seguinte, cara. Ninguém sabia disso, cara. Todo mundo via ele com homem, cara. Todo mundo via ele com mulher. Eu via ele com as mulheres bonitas, umas loiras bonitas, cara. Todo bonito, umas loiras bonitas, cara. Depois do nada, foi visto, cara. Ele com um homem levou pra casa dele, cara. De madrugada. Mas o povo vê, né, cara? E aí já foi espalhado. Essas coisas, eles espalham, cara. E nem notícia ruim, cara. Você tá entendendo? Aí todo mundo ficou sabendo. Então teve um. Ele não tá morando aqui, mas faz parte. Vamos contar ele também. Você tá entendendo? Mas enfim. Sapatão são zeros. Agora, se vocês continuar seguindo na rua, porque quarteirão, pra quem não sabe, um quarteirão, eu não falei, eu deveria ter falado. Quarteirão é uma parte de uma esquina a outra. É um quarteirão. Isso é um quarteirão. Isso na mesma rua, né? Eu conto com o quarteirão assim. Quarteirão, no caso, dá a volta. Você tá entendendo? Mas, seguindo pra lá, tem uma menina que surgiu também. Tem uma menina bonita. Nossa, que tristeza, cara. Tão bonita. Tinha um cabelo tão bonito, cara. Ela cortou o cabelo, cara. Era tão lindo, cara. Também, cara. Fez metamorfose. Você tá entendendo? Com certeza ela usa. Com certeza ela usa cueca também, cara. Eu não vi nela, mas com certeza usa cueca e box. Você entendeu? Então. Mas enfim, cara. A história que eu ia contar era isso mesmo, cara. Mas é que nem eu disse, nada de preconceito, nada de entrar e maltratar essas pessoas, não. Tem que tratar elas bem. Você só não é obrigado a conviver com eles. Isso é outra história. Mas tem que tratá-los bem, nada de maltratar. Você tá entendendo? Ainda no meu Facebook, ainda eu tenho algumas lésbicas e sapatão. Você tá entendendo? Poucos, mas tem. Você acha que eu vou ter um monte de lésbica e sapatão? Como é que eu ia ter um monte? Elas não gostam de homem. Sacanagem, hein, mano? Você tá entendendo? Elas não gostam de homem. Você entendeu? Você não entendeu, pô. Aí, mas você também. Não, mas tem uma coisa, é mesmo. Eu falei isso, mas só que tem um negócio. Tem aquelas que é bissexual também. Que é aquelas umas que gostam de homem e de mulher, né? Você tá entendendo? Tem essas aí também. Que no caso seria uma dessas aí. Diz que ela é assim. Eu gosto de homem e de mulher. Mas é BO, né, cara? Você tá entendendo? Deixa eu contar, vou terminar, chega. Se tiver alguém que tá ouvindo isso aí, vou falar pra você, hein, cara. Bom, vamos terminar porque esse vídeo deve tá grande. Você homem. Essa é pra você homem. Vou dizer pra você. Rapaz, nada de casar com uma ex-lésbica ou sapatão. Porque a chance de você ter um galho é duplo. Você pode ser traído 2 vezes. Pode ter mais chances, duplica. Você tá entendendo? Você entendeu o que eu tô dizendo aqui? Porque elas gostam, vamos supor, que ela gosta de homem e de mulher. Já pensou? Que BO que é, cara? Falar pra você, hein, cara? Olha, bom, então tá bom. Escuta o Raione que você brilha.